Amados irmãos, servos do Senhor Jesus, redimidos pelo sangue vertido no Calvário, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, esperança nossa. Convido-vos a abrirdes a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 24. Faremos a leitura alternadamente dos versículos 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35, em leitura alternada. E eu peço a gentileza ao nosso distinto pastor, o reverendo Itamar Bezerra, de nos conduzir nesta leitura alternada. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, Gerardo Cleófas, Deus, és o único perdoador que tem estado e ignora as. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Que o Santo Espírito de Deus, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com grande poder e graça ao nosso coração. Curvemos a fronte num instante de oração silenciosa, meus irmãos, pedindo ao Santo Espírito de Deus que, de fato, nos fale ao coração. Deus bendito, nosso Senhor e nosso Pai, acabamos de ler uma porção preciosa da Tua santa e bendita palavra. Ela tem muito a nos dizer. Por isso te pedimos humildemente que, em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo nos fale ao coração. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor, eis-nos prontos ao Teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Jesus, o companheiro necessário. O texto sagrado, meus amados irmãos e distintos amigos visitantes, que acabamos de ler, desenha aos olhos da nossa fé um quadro de rara beleza e de profundos ensinamentos. Era o primeiro dia da semana, o domingo, portanto, o dia em que, naquela madrugada, o poder do Deus Pai, vencendo as gargalheiras da morte, fizera ressurgir o corpo glorioso do Deus Filho, rompendo a tumba, superando o sepulcro e devolvendo ao convívio visível dos homens aquele que não podia ser retido pelo poder da morte. O dia ia se findando. A tarde avançava para a noite. E eis senão quando dois dos discípulos, dos seguidores de Jesus, caminhavam de Jerusalém para Emaús. Emaús era uma vila a oeste de Jerusalém, distando 12 quilômetros, 2 léguas, portanto. E aqueles dois homens, premidos pela dor, envolvidos pelo manto da amargura, da tristeza, conversavam entre si. Vez por outra, aquela conversa era entrecortada pelos soluços que lhes sacudiam a alma. E eis senão quando um caminheiro estranho deles se aproxima. Naquela hora de crepúsculo, quando o sol tombava no ocaso, quando a passarada buscava na copa das árvores o abrigo para a noite que se avizinhava, quando o cantarolar vespertino daquelas aves embalavam o coração sofrido daqueles dois caminheiros, aproxima-se um terceiro personagem. E eles imaginam quem seria. Parecem diminuir os passos. O personagem também. Até que se ombreiam, até que se nivelam. E o estranho viajor lhes faz uma pergunta. Que palavras são estas que trocais enquanto ides pelo caminho? E por que vergais
sob tristeza tão grande, e porque as lágrimas orvalham o vosso rosto, por que estáis triste? E aqueles homens pararam, porque nos momentos de grande tristeza, as palavras nos fogem, os vocábulos desaparecem. Mas um deles, chamado Cleófas, fez uma pergunta ao estranho viajor: és tu só o único peregrino que, estando em Jerusalém, não sabes destas coisas? E o viajor lhes pergunta: quais? E ele continua informando: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, como os nossos príncipes o prenderam e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o remidor de Israel. Mas é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e nós estamos sozinhos. Caminharam, a noite vai se aproximando, os ciprestes à margem da estrada projetam as suas sombras longas e sombrias. Chegam a uma bifurcação da estrada. Os dois vão entrar na vereda para Emaús. E esse estranho viajor faz como quem vai mais adiante. É ali naquela bifurcação que os dois fazem-lhe um pedido: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Fica conosco. É um convite e uma súplica muito além da hospitalidade fidalga do oriental. Há aqui muito mais do que a hospitalidade que ampara, que protege, que ajuda. Há nestas palavras uma profundidade de angústia, de necessidade para aquele companheiro estranho de jornada ficar com eles. Eles não apenas lhe oferecem a hospitalidade do pouso, mas transmitem-lhe a necessidade que lhes invadia a alma. Eles não querem abrir mão deste companheiro de jornada, cujas palavras ao longo do caminho lhes incendiavam a alma, lhes aqueciam o coração. Eles sentem que aquele companheiro, mais do que um hóspede, era uma pessoa necessária ao coração deles, ferido pela dor, machucado pela angústia. Era uma pessoa necessária que lhes devolviam ao coração e à alma a chama da esperança. Mais do que um hóspede, era um amigo necessário. Fica conosco. Sim, meus irmãos, fazemos nossas as palavras desses caminheiros de Emaús, para constantemente dizer ao Senhor Jesus: fica conosco. Não apenas no entardecer do dia, mas no alvorecer dele também. Fica conosco em todas as horas da nossa caminhada e, em particular, nas nossas horas de angústia. Jesus é o companheiro necessário.
na hora da angústia. Estes homens tinham a alma envolta em crepe, amortalhada pela angústia. Estes homens enfrentavam uma crise nunca experimentada por eles. Eles acalentaram na alma, durante 3 anos consecutivos, a fagueira esperança de que aquele, o Nazareno, o Mestre, a quem seguiam, era na verdade o remidor de Israel. Concentraram nele as suas esperanças mais alcandoradas. Centralizaram nele os sonhos da sua vida pessoal e da sua nação. Mas ele fora aprisionado pelos príncipes de Israel e pela ordem do governador Pôncio Pilatos fora entregue à morte por crucificação. E agora, dizem eles, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sonhos desfeitos, esperanças frustradas, dor acerba, decepção grandiosa, tudo isso lhes esmagava a alma e constrangia-lhes o coração. Eles sentiram, porém, naquele companheiro de jornada, algo maior do que a crise que eles estavam vivendo. As suas palavras aqueceram o coração esmaecido, frio pela dor e pela saudade. Fica conosco. Jesus é o companheiro necessário nas nossas horas de angústia, de sonhos desfeitos, de decepções amargas, de tristeza enorme. Nesta hora, quando o mundo parece conspirar contra nós, o chão desaparece dos nossos pés, os horizontes são toldados pela decepção. Nesta hora, Jesus é o companheiro necessário. Eu era estudante no Seminário Presbiteriano do Norte e trabalhava com a Igreja Presbiteriana de Areias. E tinha uma amizade muito especial com todas as famílias, em particular com uma delas. Era uma família pequena. O pai, a mãe e uma jovem filha. As coisas iam muito bem. Vez por outra eu estava em casa deles, visitando-os, orando com eles. Aquele homem era um homem dado a certos negócios. Veio o fim do ano e o meu tutor eclesiástico, o reverendo Abimael Monteiro de Lima, pastor da Igreja Presbiteriana de Itabuna e presidente do nosso presbitério, convidou-me para passar as férias com ele. Deixei a cidade do Recife e vim para Itabuna. Passei o período de férias com a igreja de Itabuna, com o presbitério de Itabuna, do qual eu era membro e pelo qual eu era candidato ao ministério. Voltei após as férias para Recife. No primeiro domingo na igreja de Areias, senti falta daquela família. Perguntei a alguém que houve com eles, por que não estão? E alguém disse, olha, aconteceu um fato muito triste com eles, com esta família. O marido se meteu em alguns negócios meio atrapalhados e eles perderam tudo, perderam até a casa. Estão morando atrás da casa do Genário, onde há uma casinha pequena,
e eles tiveram de entregar a casa deles e foram morar ali. Imediatamente fui ao encontro deles. Também levava o coração constrangido pela notícia que havia recebido. Bati à porta e aquela senhora veio ao meu encontro. E ao ver-me, notei que os seus olhos se enchiam de lágrimas que corriam em bagas quentes, lhe orvalhando a face. Entrei, abracei-a, e ela me disse: aconteceu uma tragédia conosco. E eu lhe disse: eu já sei em parte, mas lembre-se, não é o fim. O Deus de vocês é maior do que esta crise. E ela curvou a cabeça e disse: ah, Edésio, como eu precisei de alguém. Como eu precisei de alguém. Naquela hora de tormenta, naquela hora de sol poente, naquela hora de crise, ela precisou de alguém. É assim conosco. Quando o sol se põe, quando as esperanças se esboroam, quando tudo parece falhar, quando as sombras descem pesadas e densas sobre nós, nós precisamos de alguém. E o alguém mais importante é Jesus, razão pela qual esses caminheiros de Emaús, ao se aproximarem da vila, lhe fazem o convite, que é mais um pedido que vinha do mais íntimo do coração. Fica conosco. Jesus é o companheiro necessário na hora da angústia, da dor, do sofrimento. Ele é necessário, porque ele nos fala o coração. Ele nos reanima a fé. Ele nos segura pela mão. Humberto de Campos, um dos nossos escritores ilustres da literatura brasileira, num dos seus livros descreve a história de um colega seu, jornalista também, que enfrentando uma crise muito grave, muito séria, não suportando o impacto daquela crise, suicidou-se. E Humberto de Campos, referindo-se àquele colega tão bom, tão generoso, tão doce, diz ele, terminando a vida num suicídio. E Humberto de Campos conclui aquela página com uma frase monumental. Ele diz: foi assim, porque nestas ásperas batalhas da vida, quem de alma delicada não tiver um remanso a que se acolha, não poderá fazer face aos entrechoques violentos do mundo. É assim mesmo. Quem de alma delicada, nestas ásperas batalhas da vida, não tiver o remanso a que se acolha, não pode fazer face, não pode enfrentar e suportar os entrechoques violentos do mundo. Estes homens passavam por esta crise. Precisavam de um remanso, precisavam de um abrigo que os acolhesse naquela hora de tempestade violenta, naquela hora de sombras
e de problemas amargos. Razão pela qual eles fazem o pedido. Fica conosco. Nós estamos angustiados. A nossa alma está amortalhada. Tu nos devolves a esperança do amanhã. Tu nos fazes ver pelas sombras da nossa dor a perspectiva de uma vitória. Fica conosco. É nesta convicção, meus irmãos, que o escritor do hino 137, abra por favor, seu inário. No hino 137. E verifique comigo o sentido real do que nós estamos dizendo ao coração e muito mais do que à mente dos amados irmãos e distintos ouvintes. Eu vou ler a primeira estrofe e peço a toda a igreja que num coral bonito leia o estribilho deste hino magistral. Está escrito: rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ô, Manuel, cadê a água, Manuel? Aonde? Eu já procurei e não vi. Obrigado. O descobridor aqui achou a água que eu não tinha visto. Este hino, meus irmãos, muito obrigado, viu? Este hino traduz uma experiência de alguém que desceu ou foi levado ao fundo do poço da angústia, do sofrimento, dos problemas, das decepções. Mas olhou para cima e sentiu que algo poderoso, mais do que os seus problemas, estava ao seu alcance. Pat Boone, um cantor americano de grande projeção em certa época, muito prestígio, deixou um pouco o evangelho que ele mesmo pregava. E envolvido pelas famas e glórias que o seu talento lhe proporcionavam, ele se afastou um pouco de Jesus. Mas, como disse Agostinho, o grande teólogo medieval, afastar-se de Deus é cair. Voltar-se para Ele é erguer-se. Permanecer nele é viver. Pat Boone desceu, caiu. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que lhe ofereceu oportunidade de retorno. E ele escreveu um livro muito interessante, Uma Nova Canção. Ele que era um cancioneiro, um cantor, não sei se tão bom quanto Oséias, mas devia ser. Agora ele cantava uma nova canção. E nesta nova canção, isto é, no livro que tem esse título, escrito por Pat Boone, ele tem uma frase muito sugestiva. Diz ele
eu desci até o fundo do poço, desci até onde mais não podia descer, cheguei ao lugar onde não havia para onde olhar, senão para cima. Já pensaram, alguém que está no fundo de um poço, não tem outro lugar para olhar, senão para cima. Estes homens estão assim, no fundo do poço. E ao olhar para cima, veem naquele companheiro de jornada alguém que lhes era absolutamente necessário. Sim, meus irmãos, na hora da nossa angústia, da nossa dor, Jesus é o companheiro necessário. Mas não apenas aí. Ele continua sendo sempre o companheiro necessário na realização das nossas tarefas. Estes homens, em breve, haveriam de receber a tarefa mais grandiosa que qualquer pessoa viesse a receber. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Estes homens haveriam de receber uma missão maior do que as suas próprias forças. E naquela missão, eles precisavam ter poder, ter força maior do que as suas próprias forças. No trabalho de Deus, no qual todo crente está comprometido, nós precisamos da presença de Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Um certo pregador na Europa foi convidado para uma série de conferências numa cidade vizinha. E ele foi para ganhar almas, para pregar que Jesus salva, que Jesus é a esperança, que Jesus é a solução. E a sua alma estava crepitando de entusiasmo. Mas ele sentia um peso muito grande. Foi hospedado por um presbítero da igreja. Chegou a hora do povo ir para o culto e ele pediu: vocês vão na frente, a igreja era logo ali, depois eu vou. E a família foi e ele ficou em casa. E a hora do culto começar e ele não chegava. Iniciaram o culto. O pastor pediu alguém para ir lá verificar o que estava acontecendo. E a pessoa chegou, as portas estavam fechadas, janelas fechadas, mas havia uma luz acesa no quarto da frente, onde ele estava hospedado. E antes de bater, a pessoa ouviu vozes ali dentro e teve a discrição de não bater. E voltou e disse ao pastor: pode continuar o culto, porque o pregador vai vir. Agora parece que ele não vai vir sozinho, não. Ele estava falando muito fortemente com alguém. E ele dizia: se tu não fores, eu também não irei. Alguém a quem ele pedia com muita insistência para ir com ele, senão ele não iria. E daqui a pouco o pregador chegou. E o convidado chegou com ele também. E ele apresentou este convidado. E as almas estremeceram de alegria e de arrependimento. E se colocaram no altar de Deus, numa entrega viva e espontânea pelo chamado da graça. Foi assim com Moisés. Houve um momento em que aquela incumbência, aquela responsabilidade pesou tanto na alma, nos ombros, no espírito de Moisés, que ele falou a Deus e disse: se tu não fores conosco,
não nos faças sair daqui, se tu não fores conosco. E o Senhor lhe disse: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A tarefa era árdua, era grande, pesada, ele precisava da companhia divina. É assim no trabalho do testemunho da nossa fé. Nós não podemos fazê-lo sem esta presença que garante êxito, sucesso, vitória, conquistas, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mas não apenas na obra espiritual da evangelização, da edificação da igreja, das pessoas, das almas, mas até no seu trabalho de cada dia. No seu trabalho, dona de casa. No cuidar da comida, da mesa, dos pratos, das panelas, do varrer da casa. A tarefa, por vezes, lhe é muito pesada. Eu sei disso, porque tenho uma experiência dessa em minha casa. Uma mulher assoberbada, sozinha, que às vezes termina o dia mais quebrada do que arroz de terceira. Eu sei o quanto isso pesa. E é aí que você precisa também desse companheiro necessário, para lhe renovar as forças, para lhe amenizar a carga, para lhe encher o coração de alegria superadora da dificuldade que você enfrenta. Chame por ele. Fica comigo, Senhor. Estou queimando as minhas mãos nesse fogão, cortando o meu dedo no cortar dessas verduras, desses legumes. Fica comigo, dá-me paciência. Companheiro necessário na realização das nossas tarefas. Você é um profissional bem-sucedido. Glorifique a Deus por isso. E convide dia após dia, com mais intensidade, a este companheiro de jornada, para dar ao seu trabalho o brilho, a exuberância, a grandeza, o valor que ele deve ter. Jesus é o companheiro necessário. Mas, por fim, chega a hora em que a vida encontra o seu ocaso. Chega a hora para todos nós em que teremos de atravessar o rio da morte. Não sei quantos de vocês já leram o livro O Peregrino, de John Bunyan, um clássico da literatura evangélica mundial. Uma obra escrita na cadeia, na prisão. É a descrição da experiência do cristão, desde a hora em que diante da cruz de Cristo lhe cai o fardo dos seus pecados. E dali por diante ele caminha, estrada fora, como cristão, até o fim da sua vida. As experiências mais contundentes são descritas naquela obra monumental, O Peregrino. E o peregrino chega ao fim da jornada. Ele está indo para a cidade da sua esperança. Ele a avista, bela, fulgurante, mas entre ele e a cidade há um caudaloso rio. E não tem ponte. E há uma pessoa que o guia, que o ajuda na caminhada. E ele para à margem do rio e se vira para aquele companheiro e diz: e agora?
A cidade está lá, eu quero chegar. Por onde passar? E o seu ajudador lhe diz, não tem outro caminho. Você tem de atravessar o rio. Tem de atravessar o rio. E ele entra no rio, e as águas tumultuam e o enrolam, mas o companheiro segura pela mão. E com ele atravessa o rio. Esta figura do livro, cultural, informativa, inspiradora, levou o poeta a escrever o hino 153, que, aliás, é o hino da minha preferência. E se Jesus não nos levar todos juntos, e eu tiver de ir, creio, reverendo, primeiro que o senhor, porque o senhor é um pouquinho só mais novo do que eu, fique sabendo que se o Senhor Jesus me chamar, ainda aqui em Salvador, antes de levar-nos todos, o hino da cerimônia é este. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. E a terceira estrofe, e no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Companheiro necessário na travessia do rio da morte. Esse companheiro faz toda a diferença, toda a diferença. E a história se incumbe de documentar com exemplos impactantes essa diferença. No século XVIII, morre na França um dos literatos mais famosos, um dos enciclopedistas francês, um dos artífices intelectuais da Revolução Francesa, chamado Voltaire. Voltaire era incrédulo, materialista, zombador. E nas proximidades da morte, o desespero se apossou de tal maneira de Voltaire, que a enfermeira que o assistia entrou em pânico e disse depois, por dinheiro nenhum deste mundo, eu assistirei mais o fim de um materialista e de um ateu. E Voltaire morreu dizendo, sei que morro desamparado de Deus e dos homens e vou para o inferno. O exemplo. Mas há um outro exemplo. No contraponto deste, no século XIX, morria também nos Estados Unidos da América do Norte um homem de Deus chamado Dwight Moody, evangelista de poder, usado com unção e graça pelo Espírito Santo de Deus, conduzindo centenas e centenas de americanos, de ingleses, porque na Inglaterra ele estivera também, aos pés de Jesus. Ele sentiu
estava chegando a hora de atravessar o rio. E disse aos amigos que o visitavam, à família, se algum dia alguém disser a vocês que Moody morreu, não acreditem. Digam que ele apenas mudou de endereço. E na hora culminante, à beira do rio, na travessia, os que estavam ao seu lado testemunhavam depois que ele ergueu os olhos e disse ao povo ao redor: a terra se afasta, o céu se aproxima, Deus está me chamando. Que diferença de Voltaire! Mas a diferença se explica. Moody tinha este companheiro de jornada. E o que é importante também observar é que Jesus atendeu o apelo desses homens. Quando eles lhe disseram: fica conosco, porque já é tarde. A Bíblia diz que Jesus entrou para ficar com ele. Jesus atende ao seu pedido. Jesus atende ao seu clamor. As sombras podem envolvê-la com intensidade dramática. Clame por Jesus, dobre os seus joelhos e ele virá ao seu encontro, porque ele atende ao clamor de uma alma aflita. Por isso, diz o poeta, cuja letra nós vamos proclamar agora com o nosso querido e apreciadíssimo cantor, presbítero Oséias Silva. Está na primeira página do seu boletim. Divino companheiro, no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Pois tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Vamos fazer o estribilho todos juntos, enquanto Oséias vem? Fica, Senhor, a certeza. Vamos acompanhá-lo para a glória de Jesus.